Olá, estamos de volta no nosso estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições, iniciando hoje a análise do capítulo 13 desta obra, que é a última obra escrita por Allan Kardec. Uma obra que, como nós sabemos, tem uma estrutura que procura manter um diálogo muito franco, muito honesto, com o conhecimento científico da época. Nós tivemos a chance, quando analisamos a questão ligada à Gênese propriamente dita, de ver as conversas, os contatos que Kardec estabeleceu para poder, na sua expressão, deixar bem evidenciada a posição espírita a respeito de fatos sobre a origem. É muito clara a sua posição no sentido de demonstrar, antes mesmo da teoria da relatividade geral, que o conhecimento a respeito do princípio é relativo demais. Relativo demais. Nós temos que fazer a leitura do momento em que estamos e nos contentarmos com as leituras científicas a respeito, por exemplo, da datação do planeta, da sobreposição das eras que são constatadas também cientificamente. Neste livro relativo aos milagres, a gente precisa voltar um pouquinho, porque no Evangelho, uma obra que precedeu a Gênese, Kardec disse que não estudaria naquela obra a questão ligada aos fatos que diziam respeito a este tipo de assunto. E ele não faz. Aliás, é uma questão assim muito interessante. A título de curiosidade, e para aqueles que gostam de fazer sempre uma pesquisa mais aprofundada, eu apontaria que esse assunto milagre esteve analisado por ele em 4 momentos distintos. O quinto é esse que nós vamos ver, mas 4 momentos distintos anteriores. Na Revista Espírita, em 1859, ele escreve um texto sobre os milagres. Veja, é o 2º ano da revista e ele já estava abordando a questão. Em 1860, ele trabalha o maravilhoso e o sobrenatural, que tem a ver com o que nós estamos analisando aqui, mas também tem a ver com a parte introdutória do livro dos médiuns. Em 1865, ele traz um texto muito interessante. Como vem o Espiritismo, vem sem ser procurado. É algo assim muito interessante, porque nós vamos analisar hoje uma colocação que ele apresenta, se o Espiritismo faz milagres. E, por fim, em 1867, ele apresenta o estudo do emprego da palavra milagre. Se nós prestarmos bem atenção, é justamente aqui, do emprego da palavra milagre, que começa o capítulo 13. Porque Kardec, se a gente olhar bem assim, atentamente, diz que a palavra milagre é importantíssima. Ele não discute fatos, ele discute linguagem. Ele faz uma investigação semântica. Para quem o estuda com muito cuidado,
percebe que esta é sempre uma característica que ele adota. Ele vai buscar a palavra para que a gente entenda sobre o que vai conversar. Aqueles que se recordam de alguns momentos do Livro dos Espíritos o veem sempre em confronto com as entidades que se comunicam exatamente por causa disso. Porque ele quer tirar uma dúvida e os espíritos dizem, olha, a maneira como vocês se comunicam é uma maneira de vocês. Se vocês se entenderem, para nós está ótimo. Toda a introdução do Livro dos Espíritos começa com a palavra alma. É um estudo semântico. Ele faz questão de chegar a um acordo sobre o que nós vamos falar. E isso é uma característica que nos tranquiliza muito quando a gente está estudando, porque como a língua em que ele escreve é o francês, como existe a tradução para o português e as traduções para o português variam, já que cada tradutor nem sempre se liga a uma tradução literal, busca fazer uma interpretação, de repente a troca de uma palavra é capaz de gerar uma confusão imensa. Eu já destaquei algumas vezes, quem me acompanha há mais tempo sabe disso, trocar mal por menos bom é algo frequente em algumas traduções que aparecem de obras de Kardec. E não é a mesma coisa, né? Até porque o exame do mal tem, da parte dele, aqui mesmo na Gênese, um estudo de profundidade imensa. Então, o que a gente está falando? Sobre o que a gente está falando? É de uma investigação semântica. Ele começa exatamente assim. Então, não pergunta o que é um milagre, mas ele pergunta o que a palavra milagre significa, né? Antes do objeto, ele vai nos apresentar, então, um conceito. Antes do conceito, ele vai discutir o vocábulo, né? E essa etimologia que ele aparece, ela não é uma demonstração de erudição, né? Porque ele vai encontrar na raiz latina aquilo que poderia significar. Mirare é a palavra que ele aponta e que tem o sentido de admirar, de surpreender-se, de espantar-se. Por quê? Ora, é evidente. Milagre para ele nada mais é, usando esta raiz, do que algo admirável. Nada mais e nada menos. Então, veja como ele começa prudentemente, vai na palavra, escolhe a raiz, isso é um movimento importantíssimo do que nós estamos falando. Ele diz, estamos falando de mirare, e que é? E aí vem o posicionamento dele a respeito do que seja. O segundo movimento que ele desenvolve é o movimento da etimologia. Como é que essa palavra é lida? E ele vai na definição da Academia Francesa. Ele não cita a igreja, não cita a Bíblia, não cita a teologia, ele vai a um dicionário. Olha que interessante, ele olha a origem da palavra, ele olha o uso oficial da língua para só depois estudar o uso teológico. É muito interessante, porque ele diz, na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. Perdeu a significação primitiva, né? As palavras mudam, os sentidos mudam. Portanto, não basta eu recorrer só à etimologia. Eu preciso observar
o uso. E isto é extremamente moderno. Quantas vezes nós nos deparamos com esse tipo de abordagem por parte de pessoas que escrevem e escrevem em profundidade, né? É necessário abordar como isto é tratado pelas pessoas. Olha o que vem na sequência. De geral que era, ela se tornou de aplicação restrita. É a tese que me parece a mais central, né? O problema não está na palavra, está na restrição que o significado que ela tem sofreu. Inicialmente, qualquer fato extraordinário. Depois não, ela passou a ser apenas determinados fatos de natureza religiosa. Quer dizer, houve um estreitamento do conceito, um estreitamento do conceito. Isso é muito interessante, né? Eu havia antecipado, ele vai agora à teologia. E aí ele apresenta o que a teologia passou a querer que fosse entendido como milagre. Olha que raciocínio extremamente interessante. De onde vem? Mirare, admirável. Um fato que você vai conhecer, não conhece ainda. Como é que a Academia Francesa coloca isso no dicionário? E ele apresenta. É o caminho que a gente faz, como é que isso é visto no Brasil. Agora, na língua portuguesa, agora ele vai e diz: a igreja vê como uma derrogação das leis da natureza. Derrogar, derrogar, né? Não é não compreender, não é desconhecer, é suspender, revogar. No direito, quando a gente usa a palavra derrogar, tem um sentido muito interessante, né? A derrogação não destrói a norma, não retira a lei, ela afasta a incidência da norma num determinado ponto, né? Na teologia, o efeito é a mesma coisa. O milagre, para os teólogos, é uma exceção que foi, então, instituída pelo próprio legislador, que vem a ser Deus, né? Ele não diz que ela é contrária às leis, mas, olha, houve uma suspensão. E, com isso, Kardec não diz que a igreja inventou milagres, né? Não, não é isso. Ele diz uma coisa que é muito mais precisa, muito mais direta. Para a igreja, o valor do milagre reside justamente em sua origem sobrenatural e em sua inexplicabilidade. Então, é uma posição teológica. E, por isso, essa posição teológica vai ser analisada por ele, né? É algo assim muito lógico. Tem lá uma posição, não é a posição que ele adota, mas ele nunca se furta de olhar a posição, nunca se furta de voltar, olhar aquilo que está ali e confrontar o que está para tirar a conclusão que ele entende a mais adequada. Ele apresenta logo na sequência uma questão de natureza histórica, né? A história nos fala de excomunhões, fogueiras, perseguições, uma sequência de coisas para dizer que a ideia de milagre adotada pelo viés teológico produziu consequências históricas, porque eu deixei de ver a palavra como ela é na sua origem
e acabei utilizando da minha leitura da palavra para moldar instituições, né? É muito interessante, porque ele termina a análise deste tópico, deste pequeno bloco, indo para a ciência. É muito interessante o movimento, né? Olha, define uso comum, ideia construída a respeito disso. E como a questão é vista cientificamente, né? Ele coloca duas coisas que são bastante interessantes quando a gente olha o texto. Se a ciência discute fenômenos repetíveis, ela está tentando explicar, revelar, mostrar uma lei, mesmo que essa lei seja desconhecida. Essa é a questão. Essa lei pode ser desconhecida, e isso é extraordinário, porque nós temos duas figuras aí que vão permitir que a gente faça o resto da leitura assim tremendamente tranquilos. A primeira delas, há uma questão de desconhecimento da lei que pode ser confrontada com a questão da inexistência da lei. Olha onde ele vai chegar. Se existe a repetição, não é que a lei não existe, ela só é desconhecida. E não é porque eu não conheço a lei que eu posso chegar à conclusão de que ela não exista. Olha que coisa interessante. É um raciocínio extremamente lógico. Ele não está falando de milagre, gente. Ele pegou a palavra para dizer: ó, nós estamos brigando, topando com uma coisa que não se faz explicável racionalmente. Então, eu não posso ficar aqui dando murro em ponta de faca. Não é porque você diz, com o seu conhecimento teológico, que eu respeito, que há uma suspensão de algo, que eu tenha que concordar. Olha bem a questão, ó. Tem duas coisas que não dá para confundir. A primeira delas, eu desconheço as leis que eventualmente justificam essa repetitividade de fenômenos. E a outra é dizer, não existe uma lei a respeito do assunto, né? Então é muito bacana, né? Ele quer definir claro para todos nós o que dá para sintetizar numa frase. Nós devemos considerar extraordinário tudo aquilo cuja lei nós ignoramos? Se for esse caminho, oh, vou tentar responder negativamente essa pergunta. Agora, não é esse o rumo que ele adota. Então, veja, ele começa trabalhando as coisas de uma maneira assim que dá para ler nos dias de hoje, com a maior tranquilidade possível. Linguística, né? O que essa palavra significa? Isso é linguística pura. Tá? Você se encontra, como é que a gente lê isso? Como é que nós estamos lendo isso aqui? E nada melhor do que na raiz, porque foi a raiz que nos trouxe qualquer grande dicionário, importante dicionário, de qualquer área, ele nos dá a raiz. O que a gente está estudando aqui? Segundo movimento, ele fala da filosofia da linguagem. Né? Por quê? Porque eu tenho um sentido original, mas eu tenho um uso. Como é que é esse uso? No terceiro, ele pega a teologia pela frente. Você faz uma concepção de milagre como derrogação de lei natural. E agora eu te devolvo com a epistemologia da ciência, o quarto movimento. Essa repetição não demonstra a existência de uma lei? Você disse que houve uma derrogação da lei natural. Eu te devolvo. Você conhece todas? Porque se você conhecer todas,
poxa, aí nós temos que parar e pensar para ver se o seu raciocínio efetivamente está certo. É muito interessante isso. Ele não traz uma definição espírita de milagre, não parte da definição filosófica de milagre, não usa a definição científica de milagre, ele parte da definição da própria palavra milagre. O que nós vamos trabalhar? É isso que a gente tem pela frente. Olha que raciocínio, que coisa límpida, que coisa tranquila. Você bate o olho nisso e diz, puxa vida, eu estou trabalhando dentro de um raciocínio que é interessante. Porque eu não estou preocupado no que a igreja chama de milagre. Não, né? Eu quero explicar o que o Espiritismo faz diante desse conceito. É isso que eu quero explicar. Né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E eu tenho, como ele demonstra, uma leitura. Ele começa dizendo justamente isso. O Espiritismo não faz milagres. Olha que clareza, né? O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo explica milagres? Não. Os milagres não existem? Não, também não vou afirmar isso. Os milagres são impossíveis? Longe de mim. Agora, o que eu posso dizer? O Espiritismo não faz milagres. Essa é a tese que ele vai trabalhar. O Espiritismo não faz milagres. Né? E por que ele não faz milagres? Por causa da posição metodológica do Espiritismo, que é aquela posição da humildade. Nós temos o domínio de tudo? Não. Se eu não tenho, eu tenho que observar. Como é que eu já vou sair dizendo que não? Eu não tenho esse domínio. Eu não consigo equacionar as coisas todas. É por parte. Vejam como é isto que nos prepara para a condição de espíritos, que nos tranquiliza sobre a questão de natureza espiritual. A falta dessa postura faz com que a gente tente resolver as coisas da maneira como nós achamos. Então, aí o sujeito cria céu, cria inferno, cria purgatório, estabelece pena, diz quem vai ditar, mas são concepções frágeis, não correspondem à realidade. Quando nós passamos pela estrutura da Gênese da Terra, o camarada definiu, é o único planeta, tudo foi criado para atender aqui. Para. A ciência mostra completamente diferente. Não é um único. Ah, mas não encontramos nenhum outro igual. Calma. Nós não conseguimos chegar na Lua quando queremos. Nós não conseguimos. Olha aí as missões que vão e voltam e a restrição de poucas horas, combustível, sair dali, voltar, estudar. Nós não temos essa possibilidade. O que nós imaginamos não é aquilo que se constata. Olha, está vendo ali, são só 3 pontinhos luminosos no céu. Não, são 3 constelações imensas. Caramba, muda. Eu estou vendo melhor. Eu estou tendo condições. Então, eu não posso limitar o raciocínio àquilo que eu estou vendo. Não posso. Porque o que eu estou vendo pode ser simplesmente uma leitura desprovida de conhecimento maior. É esse salto de qualidade que eu entendo que o Espiritismo nos dá. Porque ele nos coloca diante das coisas e não foge de debatê-las, mas não foge mesmo, né? Ele escreve o Espiritismo, pois vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento. Essa posição revela toda a elegância que ele tem. O Espiritismo não é colocado acima das ciências, nem ao lado delas, muito menos contra elas. É uma sequência histórica. Cada ciência revela novas leis. O Espiritismo também.
Ele veio trazer um novo conhecimento, né? Ele usa o mesmo método de natureza científica. É por isso que ele afirma desde o princípio: o espiritismo é ciência. Porque eu me valho do método científico. Agora, o objeto muda. O procedimento que eu vou adotar, não. E, de repente, eu vou ter que entender com o que eu estou mexendo. Ah, porque eu quero que ele venha aqui e se manifeste. Mas eu não tenho como obrigá-lo a vir se manifestar. Ele goza do livre-arbítrio. Ele pode não querer vir se manifestar. E aí, vou trazê-lo amarrado? Eu não tenho como. Eu não tenho como. Então, veja, ele olha as coisas de uma maneira assim extremamente lúcida, né? O espiritismo não cria novas leis, não inventa novas leis, não estabelece novas leis, ele revela. O verbo é esse, revela. Isto é, essas leis já existiam. O conhecimento do homem é que não tinha alcançado essa interpretação. É a mesma lógica quando a gente estuda a eletricidade. Eu me lembro de André Luiz, quando fala em mecanismos da mediunidade a respeito da eletricidade. A natureza não mudou. O que mudou foi a minha compreensão. E agora eu entendo que aquilo é possível. Veja como é um salto de qualidade. Nós ficamos sempre com os pés no chão. Com os pés no chão, né? Qual é que vai ser a objeção que vão apresentar contra ele? Aquela de que o que se entende por sobrenatural, ele diz: olha, eu não preciso ficar demonstrando uma lei. Você que vai me demonstrar que aquilo que eu estou afirmando não é algo natural. Porque a gente fica sempre na defensiva, tendo que mostrar que algo existe quando quem diz que não existe tinha que assumir a sua parcela. Porque ficar repetindo como papagaio de pirata a mesma coisa e diz: olha, com isso está resolvido o assunto. Pode estar para você. Você se satisfaz com isso? Ah, eu me satisfaço. Ótimo, eu não vou ficar brigando com você. Você entende que as coisas são assim, que há derrogação das leis da natureza, que existe a suspensão da sua aplicação, que Deus. Sim, é ótimo, ótimo. Você continua entendendo assim. Eu não posso entender desse jeito. Olha como ele destaca isso com uma clareza muito óbvia. O espírito mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. Não tenta provar que a alma existe. Ele parte dela. E por quê? Porque esse não é objeto do capítulo, não tem que ficar discutindo isso. O objeto é outro. Se a alma existe, qual é a consequência? É a consequência que ela está submetida a leis. Leis que eu posso não conhecer, mas que ela tem que observar, né? A espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Existe fronteira aí? Nenhuma. Nenhuma. Ele elimina a fronteira entre natural e sobrenatural, entre natureza e sobrenatureza. No livro dos médiuns, ele faz questão de demonstrar isso. Não são dois universos, é uma única natureza, com dois princípios. São dois princípios que aparecem aí. Né? Evidente que ele vai usar o elemento perispírito, não como uma novidade, mas é uma consequência. Perispírito não é novidade. Né? E às vezes a gente vê expositores ler obras em que apontam, olha, o espiritismo, o perispírito vem a ser só uma necessidade ali de explicar como é que dá a interação. Encontrei uma saída inteligente. Outras vieram a ser acrescidas depois, mas naquele momento é evidente que ele traz
justamente uma maneira de permitir essa ligação de forma muito clara. E ele vai, pedagogicamente, demonstrando esse raciocínio. Pedagogicamente, Kardec é um pedagogo, é alguém que se preocupa em explicar, dizendo sobre o que nós estamos conversando. Não é explicando aquilo que eu entendo como uma tese e você aceita. Não. Você até pode continuar com a sua. Eu estou te trazendo um conhecimento ao qual eu cheguei a partir da observação. Se para você é um conhecimento inválido, sem problema. Eu não estou aqui para fazer você prosélito. Essa é uma questão muito clara para ele. Não preciso de seguidores, até porque o objetivo não é esse. Eu preciso de espíritos esclarecidos, não seguidores da doutrina espírita. Não é esse o propósito. Se o espírito é esclarecido, está resolvido o trabalho. A doutrina veio com esse propósito. Né? E é tão evidente isso que ele coloca as coisas de uma maneira assim, bastante categórica. Né? O maravilhoso só nasce da ignorância, não da natureza. Veja a questão da eletricidade. Quando eu não conhecia a eletricidade, puxa, isso é um prodígio. Depois que eu conheço a lei como funciona a eletricidade, eu estou diante de uma lei. Um fenômeno mudou? Não. Quem mudou foi o observador. Ele passou a compreender as coisas de outra maneira. E isso é relevantíssimo. Então, eu vou olhar fatos, como vai acontecer no nosso estudo, e vou olhar os fatos de uma maneira diferente, com conhecimentos melhorados. Né? Nós conhecemos todas as leis? É a pergunta que ele apresenta. E ele também afirma claramente: não, não conheço todas, mas eu conheço algumas que ajudam a explicar aquilo que é lógico. Imagina que é ilógico dizer desconheço a lei. Bom, logo, ela pode não existir. Não, ele usa um raciocínio muito claro, muito claro. Né? O Espiritismo admite, o Espiritismo não admite certas coisas, o Espiritismo considera algumas fraudes, considera outras superstições, considera outros fenômenos. É uma maneira de desenvolver um método. É como se ele fizesse assim, uma coisa que claramente a gente poderia chamar de uma descontaminação de conceito. Né? Vou descontaminando o conceito para que você possa ir trabalhando as coisas de uma maneira para frente. Então, espiritismo não é igual ao charlatanismo. Não, mesmo. Não é igual ao fanatismo. Jamais, jamais. Não é igual à credulidade ilimitada. Isso é preocupante. Não é a mesma coisa como taumaturgia, né? Não é uma encenação. Não, não. Tem fenômenos espirituais e eles pertencem à natureza. Portanto, eles se submetem às leis naturais. O que acontece? Eu talvez não conheça todas. Eu não posso dizer que elas foram derrogadas. Admito que elas existam, mas não, aí é uma derrogação. Como derrogação? Como é que eu consigo explicar isso? Então, você tem que aceitar, crer. Aí já é complicado. É extremamente complicado. Essa é a razão que faz com que ele, depois de trabalhar o conceito de milagre, de deixar claro que o Espiritismo não os faz, tá? Porque justamente demonstra aquilo que é objeto da leitura da doutrina espírita, que vem a ser a realidade de algo que sobrevive ao corpo, tendo preexistido a ele,
que é o espírito, ele vai enfrentar a questão que é: faz Deus milagres? Olha como a construção vem sendo feita. Percebam, vejam a claridade, né? Ele desenvolve racionalmente a nossa, a nossa maneira de perceber as coisas. Não sai com afirmações gratuitas, está o tempo todo convidando, ó, para e pensa. De onde vem essa palavra milagre? Ah, vem desta palavra. Essa é a origem dela. Legal. O que ela significava na origem? Ah, isto, aquilo, aquilo outro. Maravilha. Tá, e como ela é lida hoje? Olha, tem a leitura A, a leitura B, mas tem também uma leitura C aqui que parece que está ditando os caminhos. E o que é essa leitura C? A leitura C diz que é uma derrogação das leis da natureza, é algo sobrenatural. Legal, legal. Todo mundo conhece todas as leis? A resposta é óbvia. É óbvia. É muito óbvia. Só não a dá aqueles que não querem raciocinar. Porque aí já atropelam e dizem, não, é tudo assim mesmo, é dessa maneira. Bom, então tá bom. Né? Ele apresenta o tópico do capítulo 13 justamente com essa linha, né? Com a pergunta: faz Deus milagres? Ele não está afirmando, ele está perguntando. Né? É de uma pedagogia fenomenal. Ele para e fala assim: ó, vamos pensar junto? Faz junto? Né? Primeiro, para Deus, nada deve ser impossível. Então, ele podia fazer milagres. Pode fazê-lo, tá? Eu não tenho como, tendo estudado na própria Gênese, no seu primeiro capítulo da Gênese, né? Não no Caracteres da Revelação Espírita, onde já fica claro, essa é a questão assim mais bonita daquele primeiro livro dos 4 que compõe esse livro, e eu vou me curvar porque diz que é o primeiro capítulo, então vamos lá. E eu vou tomar sim. Mas é revelar, é erguer um véu, é permitir ir compreendendo, né? Então, veja, não há nessa afirmação de que para Deus os milagres não são impossíveis, nada de. É uma questão de ser elegante, porque eu estudei aquilo que se concebe como sendo Deus, né? E cheguei à conclusão de que todos os atributos ele os possui, tá? Sem entender a sua natureza íntima, estou usando esse ele aí por uma maneira de trabalhar a questão, mas não dá para a gente fechar num raciocínio assim, tá? Exceto causa primeira inteligência suprema e ponto final, o resto é só trabalhar. E olha, Deus não pode fazer milagre? É óbvio que não, Deus pode fazer, né? A questão não é por aí que ele vai conduzir, porque ao apresentar pode, ele vem com o raciocínio faz? É uma segunda pergunta. Então ele nos convida a pensar. Nós saímos da possibilidade para a conveniência. E isto é extremamente diferente. Diferente. Essa leitura que a gente precisa fazer sobre Kardec que, que nos ajuda a entender o porquê que o Espiritismo precisa ser levado a sério, não às vezes da maneira como se acha que o leva a sério. Ele precisa ser levado a sério por uma análise, para nos sedimentar. Pouco importa amanhã qual venha a ser a destinação do seu, mas para nos sedimentar a maneira de encarar as coisas. Né? Olha como escreve bonito ele.
nós temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Né? Os atributos mesmos de Deus. Olha, o que decorre dos atributos de Deus? Bom, tudo aquilo que a gente chegou à conclusão no Livro dos Espíritos e também aqui na Gênese, ele pode deter. E sabemos que tudo pode deter. Então, veja, a questão é muito mais aprofundada. Pode fazer milagres? Evidente. Quem tem todos os atributos que tem, milagre não seria nada a nos surpreender. Tá? Agora, vamos trabalhar. Eu não estou falando de poder, não estou falando de sabedoria, eu estou querendo é pensar. Ele tem condições, ele tem interesse de fazê-los, né? Existe uma razão para que ele os faça, porque ele vai justamente perguntar isso, por que Deus faria milagres? O primeiro raciocínio é muito infantil, para demonstrar o seu poder. Oh, mas peraí, você acha que quem fez o universo, quem o dirige, tem necessidade de demonstrar mais alguma coisa? Para e pensa. Olha como ele faz uma inversão na cabeça de qualquer um. Tá bom, Deus faz milagre para provar o seu poder. É o poder de Deus que opera milagres. Amigo, vê a bobagem que você está falando. Veja a bobagem que você está falando. Olha a Lua. Essa a gente observa de perto, quando ela está em certa fase, mais de perto ainda. Dá a impressão de um grande queijo ali, que você pode estender a mão e pegar. Olha como é limitada a nossa visão. Né? Há uma distância que a gente não chega na hora que quer, mas tem essa impressão visual. Está ali por acaso. Foi o acaso que botou um satélite ao lado do planeta Terra? Não. O estudo científico demonstra a influência dela quando nós olhamos o que nos acontece no planeta. Então, presta atenção. Surgiu lá do nada e provoca tudo isso? E as estrelas, as constelações, aquilo tudo que se constitui observável do ponto de vista do universo. Quem fez isso tudo precisa demonstrar poder, excepcionando as próprias leis, né? Não é alguma coisa assim que a gente possa parar, pensar, falar, caramba, é algo que não tem como a gente parar e ficar brigando, né? Porque se o raciocínio da pessoa se coloca na posição de que Deus, para demonstrar que é poderoso, revoga leis que ele mesmo fez e que são compreendidas pela pessoa como aquelas únicas que ele conhece, a gente já parou a conversa. Sabe, não tem por que seguir. Eu não preciso discutir, eu não preciso nada. Parou, legal, segue em frente na sua visão. Agora, o conhecimento espírita nos convida um pouco mais. Um pouco mais. Então, eu vou com humildade reconhecer, primeiro, olha, eu não conheço tudo. Mesmo. Não conheço. Tá? Se há leis e fatos que se repetem, eu preciso conhecê-las. Eu preciso observar para ver se daí eu deduzo alguma conclusão. Agora, a conclusão que eu vou chegar, e essa é a primeira racional que me aparece, é de que Deus não precisa modificar aquilo que fez para demonstrar que tem poder. Mesmo.
Não dá para a gente trabalhar isso. É a razão pela qual ele afirma, né? Olha, não é da alçada do espiritismo a questão dos milagres. Eu não vim legislar sobre Deus. O que eu posso fazer é raciocinar. Raciocinar. É uma prudência imensa. Por quê? Nós não temos condições de conhecer todos os atos divinos. Nós levamos em consideração apenas os atributos. E analisando os atributos que nele são todos e máximos, milagre parece ser algo desnecessário. Para dizer que ele não quer acabar com o assunto, ele ainda continua. É que nos faltam conhecimentos necessários. É por isso que, às vezes, a gente afirma certas coisas, deduz certas situações. O desconhecido, isso é muito importante para gente que trabalha com divulgação espírita. O desconhecido não autoriza o sobrenatural. Eu sei que muita gente vai dizer, não, é porque. Não. O desconhecido só nos autoriza a pesquisa. É desconhecido. Eu vou estudar, eu vou analisar, né? Eu vou olhar aquilo. Tá? Eu preciso olhar, eu não conheço todas, não, mas repete, repete. Então eu vou olhar e vou tentar interpretar. E o espírita que admite que as duas realidades se interpenetram, que elas convivem, puxa, ele fica com uma posição muito tranquila para sair da afirmação de que houve uma derrogação das leis que nós conhecemos, porque nós não conhecemos todas. É de uma humildade necessária para quem está examinando questões que não são questões fáceis de serem analisadas, né? Então, quando eu te ver diante de uma afirmação sobre que o fato é sobrenatural, aí que me interessa mais. Quero saber por quê. Né? Por quê? Kardec aceita a hipótese de que Deus possa derrogar as suas leis, né? Agora, ele diz, isso para mim parece um absurdo, né? Parece um absurdo. E ele vai tanto além que ele trabalha a própria questão de que o maligno possa fazer isso, né? Ele não critica, ele só se pergunta: Satanás pode suspender as leis naturais? Se pode, então ele tem um poder extraordinário. Se ele possui esses poderes, é como Deus. Agora, do contrário, Deus lhe concedeu isso? E aí nós temos um problema, né? Ou desaparece a onipotência, ou desaparece a bondade. As duas não sobrevivem. Né? Não está sendo irônico, não está sendo. Pois, mas ele coloca a logicidade. A logicidade. Né? Por quê? Porque, às vezes, a colocação de que há bons milagres e maus milagres. Para Kardec, como é que a gente distingue? Não vai responder, tá bom? Fica tranquilo que não vai dar resposta. Ele coloca, é só a pergunta: como é que eu distingo isso? O que é bom e o que é mal, né? Você que é o autor dessa teoria, você que me dá a resposta daquilo que você criou, né? Para e pensa. A religião, e ele afirma isso categoricamente, ela se apoia, às vezes, em fatos inexplicáveis. Kardec vai dizer:
Inexplicados, pode ser. Inexplicáveis, não. Mas não mesmo. Olha que jogada de novo com o raciocínio. Por quê? Se você tem alguma coisa que nunca vai ser explicada, você está jogando com o futuro. Ninguém jamais saberá isso. Agora, inexplicável. Agora, se você trabalha com inexplicado, é o presente. É inexplicado hoje, mas será que vai ser amanhã? Será que vai ser amanhã? Né? É muito interessante, porque o raciocínio dele vai sendo desenvolvido de uma maneira extremamente clara, muito clara, e conclui de uma forma assim que é extremamente lógica, né? A verdade de uma religião não pode depender das maravilhas que ela apresenta. Não pode. Isso é algo assim é, fenomenal no raciocínio dele. Dá para perceber como vão avançando as coisas. Olhei semanticamente de onde veio isso. Faço uma análise de natureza científica, porque o Espiritismo não cria exceções às leis da natureza, ele só amplia o conhecimento delas. Vai de encontro à questão teológica, né? Porque a ideia de um Deus perfeito é compatível com a necessidade de suspender as suas leis? Não, não pode ser. Não pode ser. Então, veja, ele vai trabalhando a maneira de olhar as coisas. Se a gente pudesse, nesse momento, examinar o contexto, o encadeamento, certamente veria o nível de maturidade com que ele nos convida a agir. Se a gente permanecer fiel aos próprios atributos de Deus, onipotência, sabedoria, bondade, a hipótese de uma criação que é feita por leis perfeitas é muito mais lógica do que aquela que admite que essas leis possam ser derrogadas a bel prazer. Quer dizer, ou as leis são perfeitas, e eu não preciso pensar nisso, eu só não as conheço todas, ou elas são imperfeitas. Bom, mas aí eu vou quebrar a ideia que eu posso fazer de Deus. É algo assim que é, é muito interessante a gente trabalhar, né? É, se eu pudesse fazer uma síntese do que o capítulo nos trouxe até agora, eu diria claramente, né? Kardec tenta salvar a religião do milagre. Né? Olha, tira o milagre do que é teologia. Tira, porque você corre o risco de ter uma resposta amanhã a partir do raciocínio que você desenvolver. Agora, se você criar esse condicionamento, amanhã eu derrubo porque descubro o que aconteceu ali, como é que fica a sua base? Ela se desmorona. Ela se desmorona. Não, ele morreu e ressuscitou. Não, ele teve uma catalepsia. Ele não chegou a morrer. Bom, e daí? E daí que responde? Não tem. Então, se a religião for salva dos milagres, talvez ela consiga nos apresentar alguma coisa. Porque ficar à busca de milagres é um negócio assim louco, né? É louco, porque a batalha final vai aparecer no último bloco
que o capítulo nos oferece, né? Que é o bloco do sobrenatural e as religiões, quando a gente faz a leitura desse conjunto todo, né? Pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda religião é sustentar uma tese perigosa. Perigosa. Não está dizendo que é errada, absurda, ridícula. É perigosa. E por que é perigosa? Porque a religião que é apoiada exclusivamente no maravilhoso, ela se torna vulnerável. Eu tenho uma explicação natural para aquilo, acabou parte da estrutura. Acabou. Mas acabou mesmo. Né? Isso é o que o Espiritismo nos traz. Eu não tenho cansado de falar, né? Jesus veio mostrar a sobrevivência do espírito. Ele detinha condições e conhecimento para fazer isso. Antes era assombração. Olha, é uma sombra. Parece que era. Não, olha, sou eu. Sou eu que estou aqui com vocês. Sou eu. Quando ele caminha rumo a Emaús, os dois percebem tinha algo nele diferente, mas a gente não via o rosto, não sabia quem era, a maneira como ele explicava. E quando chegaram até o lugar em que pedem para que ele fique, ele então se torna identificado por eles. Poxa, é Jesus. É Jesus. O que está morto, o corpo está morto. O espírito não. É essa a razão. Eu vou, mas volto. Eu volto para demonstrar. Só que aí vem a construção da ignorância do homem, o espírito que está aqui, dizendo, não, é uma coisa... ele voltou à vida da morte, então, poxa, ele é uma divindade. Não. O corpo só volta à vida quando não houve a sua própria morte. É a catalepsia. Agora, quando não, e ele tem tanto esse domínio que nos 3 episódios narrados, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, ele usa a mesma expressão. Ele dorme, ela dorme. Não, está morta, nós já estamos até organizando o velório, já até sepultamos. Não, ele cheira mal. Não cheira, ele está vivo. Pode abrir. E chama. Sai daí, vem. Dá o seu influxo magnético e faz a pessoa despertar do sono cataléptico. Há menos de 3 semanas, vem a notícia aí de um funcionário atento da empresa funerária organizando o sepultamento de uma criança, dizer, olha, a criança está viva. Mas não, saiu daqui do hospital com um laudo de morte. Encaminha, não, ela está viva. E ela estava viva. O corpo estava vivo. Né? Perfeita catalepsia. Se ele não é atento, o sepultamento estava feito. Mas não. Ele observou e trouxe a notícia correta. Né? O corpo, quando efetivamente libera o espírito, volta às formas que compõem a natureza material. Mas o espírito que estava ali não falece com o corpo. Ele preexiste ao corpo. Ele sobrevive ao corpo. Jesus demonstra isso. Demonstra claramente. Tanto que se anuncia a sua vinda, ele vem, cumpre a sua tarefa, mas não era a tarefa esperada e por isso ele sofre a rejeição. Porque a tarefa esperada é mandar embora o romano e botar o nosso povo. Não, não é por esse caminho. Não é por esse caminho. Não, mas o nosso Deus, olha, o Deus que vocês entendem, não é o Pai. O Pai não tem distinções. Veja, ele vai confrontando as coisas, e no sentido de nos abrir os olhos, de nos convidar a mudar de visão,
de nos levar para o horizonte espiritual, como diria o Herculano Pires no Espírito e o Tempo. Né? Abre um novo horizonte. E é com essa visão que a gente vai encarar essa questão do que nós estamos estudando. É essa visão de um novo horizonte. Qual é a maneira original da palavra? Como é que ela é tratada? Quais são as interpretações que temos dela? Por que que uma visão quer prevalecer? Qual é o objetivo dessa predominância? Mas isso não coloca a, a própria ideia em risco? Coloca. Mas vai mudar? Bom, aí o interesse. O que eu posso afirmar antecipadamente é que o Espiritismo não faz milagres. Isso eu posso afirmar claramente, diz ele. Tá? Por quê? Porque nós vamos identificando leis e estudando tais leis. Isso é que nos dá a segurança de afirmar que quem fez o universo não precisa revogar as suas leis para mostrar que tem poder. É só nos mostrar o universo, que a gente nem conhece. Está aprendendo a observar. No século XIX, havia observatório. No século XX, a gente tem telescópio, XXI, perdão, telescópio potente, tem sonda viajando, muda tudo, muda tudo. Então você vai conhecendo. Mas não encontramos ainda ninguém como nós. Tá, aonde nós fomos? Aonde nós fomos? E o que você procura? Corpos iguais aos corpos do homem. Tá, é bem possível que eles existam num número assim assombroso, mas não acessíveis. Agora, a realidade é a do espírito. A realidade não é do corpo. Porque vamos lá, nós vamos viver 120 anos. É um castigo, mas vamos 120 para cada um de nós. Né? É um castigo. Tendo a metade, eu já posso dizer, é osso. Calcula chegar no 120. Então você para e pensa, fala, não, é o que é permanente. O que é permanente é o espírito. E o espírito, a coisa é diferente. É bem diferente. Né? Então, a ideia religiosa não precisa do sobrenatural. Sabe o que falta à ideia religiosa? É a informação sobre o princípio espiritual. Porque aí o problema não é eliminar Deus, né? Nem trocar a alma, nem eliminar a vida futura. Não, é explicar que espiritualidade não é maravilhoso. Não tem nada de maravilhoso nisso. Confundir uma coisa com a outra é complicadíssimo. Você não precisa disso. O Espiritismo tem esse propósito de justamente vir demonstrar que aquilo que nós vamos analisando, ele vai nos permitindo melhor compreender as coisas. Se antes o milagre podia chamar a atenção, impor o medo, impor o controle, hoje, quando eu entendo as leis divinas, eu me sinto muito mais seguro, muito mais firme, porque as leis divinas são imutáveis. Elas não podem ser mutáveis. Deus não pode mudá-las? Não estou dizendo isso. A pergunta que eu fiz é por que que ele as modificaria se elas já são de uma estrutura fenomenal, fenomenal, né? As leis divinas são leis naturais. É a síntese. A síntese apresentada em O Livro dos Espíritos. Lei natural ou divina, que nos cabe ir conhecendo, ir examinando, né? Com o estudo, com a reflexão,
nós vamos, aos poucos, entendendo isso. É a maturidade e o conhecimento que vão nos fazer. O papel importantíssimo da ciência, da análise aprofundada, porque aí você vai tendo percepção exata de que está pisando num terreno que é fácil de observar, de identificar as leis. Então, há uma inteligência na criação, é uma inteligência. Ele faz, nesse capítulo que nós estamos analisando e encerrando a nossa análise, uma verdadeira profissão de fé, clara, mas clara mesmo, na ideia da ordem divina, né? Ele vê essa ordem, essa regularidade, essa beleza, essa permanência. E isso é razão, né? É um Kardec filósofo, sabe? É alguém que tem o papel de educar espiritualmente as outras pessoas. E ele o faz assim de uma maneira fenomenal. Olha a natureza, olha, veja se você consegue interpretá-la totalmente. Do século XIX para o nosso século, o que a ciência conseguiu identificar de modificações, de alterações, o que a observação do micro nos trouxe de progresso, e ele estava lá. Não é que o micro não estivesse lá, ele só não era observável. Nós nos preocupávamos em olhar para o alto, tentando confirmar e cada vez infirmando mais aquelas ideias da abóbada, dos luzeiros, da água acima de tal lugar, abaixo de tal lugar. Não é nada disso. Não é nada disso. É tudo diferente. E isso não é fruto do agora. Do agora é só a nossa capacidade de observar. E pela observação, nós vamos vendo que as coisas mudam. Olha que coisa linda, né? Não é a natureza que muda, nós é que aumentamos a nossa capacidade de observá-la. E aí você percebe, entra o espírito, porque ele só observa, presta atenção. Existe algo que é observável, que é a manifestação espiritual. Acorda, veja, não estou falando nada, nada. Você tem aí um livro da natureza à nossa disposição que é só a gente ficar olhando, ficar observando. Tem uma ordem, nada está aí aleatório, absolutamente nada. Então eu não preciso dizer que Deus vai. Não, não preciso. Eu só tenho que aprofundar o meu conhecimento das leis. Quando a gente leu em conjunto a uranografia geral, a cosmologia geral de Galileu Galilei, observou exatamente esse tipo de raciocínio, na descrição que ele vai fazendo. Olha, hoje, onde estou, a minha observação é muito mais ampla. Quando aí estava, eu fui até capaz de ceder, temeroso de consequências que hoje eu sei são risíveis. Não é porque alguém acredita que a Terra é plana, acredita que ela é o único planeta habitado do universo, no universo observável, que eu tenho que concordar com o raciocínio dele. Ele quer pensar assim? Paciência, paciência. Ele vai ter que amadurecer, porque não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Então, a ideia que ele desenvolve é fantástica, porque ele volta exatamente para encerrar o capítulo onde ele começou, né? Ele começa na ideia do maravilhoso. Ele volta lá, está vendo? É um fato admirável. Perfeito.
é admirável, mas ele não é maravilhoso como você está imaginando. Ele não está derrogando absolutamente nada, né? A racionalidade da fé, para mim, é o tema desse capítulo 13. Quando ela se desenvolve, quando a gente vê, tenta compreender, tem coragem de encarar, de estudar, de apontar, nós abrimos a nossa capacidade espiritual de compreensão sem temer absolutamente nada. Racionalidade da fé, né? A fé verdadeiramente sincera, lúcida, é aquela que encara todos os fatos e tenta compreendê-los, entender o que há por trás deles. Acho que é um capítulo assim daqueles que, quando a gente lê, relê, trilê, e às vezes passa até esse número de vezes que fica até chato, a gente vai percebendo assim como está pisando em solo granítico, né? Eu não estou pisando num solo que é um solo arenoso, é um solo granítico que me dá segurança para poder seguir na minha análise. Convido você para, no próximo encontro, nós seguirmos nesse estudo da parte relativa aos milagres. Obrigado pela companhia. Até a próxima.